Olá, pessoal! Bem, na escalada de apoiadores da extrema-direita política brasileira, tornou-se comum o uso de palavras como comunista, socialista e esquerdista. Na maioria das vezes, as pessoas usam esses conceitos sem saber do que elas estão falando. Da mesma forma, esses conceitos foram muito utilizados no período que antecedeu a ditadura militar no Brasil, que foi de 1964 a 1985. Meu nome é Monique e, junto com o mediador Renato e a mediadora Lavínia, hoje preparamos para vocês uma aula sobre esse importante período da história brasileira. Você sabe o que é uma ditadura? Ditadura é uma forma de governo caracterizada pela redução dos direitos políticos e civis, além da ampla utilização da força pelo Estado contra sua própria sociedade. Nessa forma de governo, há um fortalecimento do poder executivo em relação aos demais poderes. A ditadura militar que vigorou no Brasil entre os anos de 1964 e 1985 foi caracterizada por ataques e suspensão dos direitos de cidadania. Nesse vídeo, nós vamos destacar as principais características do período militar no Brasil. No vídeo da semana anterior sobre o Brasil, de 1946 a 1964, vocês puderam notar algumas características do governo João Goulart. Em 1964, especialmente no mês de março, o clima de radicalização política entre grupos de direita e esquerda atingiu seu ápice. As forças de direita conspiraram abertamente contra o governo. O discurso antigovernista se ampliou, com destaque para diferentes grupos da imprensa e com adeptos de diferentes segmentos da sociedade civil. Esses setores alimentavam um medo anticomunista na sociedade brasileira ao identificar na figura de Goulart aquele que levaria o Brasil a uma revolução comunista. Na verdade, Goulart buscava atender algumas demandas sociais dos trabalhadores urbanos e rurais. Mas essas demandas eram vistas pelos grupos já citados como uma ameaça aos seus privilégios. É preciso lembrar que os tempos eram de Guerra Fria e no momento de intensa polarização entre Estados Unidos e União Soviética. Essa conjuntura internacional agravou os conflitos entre as esquerdas e direitas no Brasil. E entre os dias 31 de março e 1º de abril, o golpe foi deflagrado e saudado nos dias posteriores por segmentos importantes da sociedade civil. Partes da grande imprensa, empresariado, proprietários rurais, setores da Igreja Católica, sem falar de influentes governadores de estado, como Lacerda, Adhemar de Barros e Magalhães Pinto. O golpe não veio apenas dos militares. Ele foi possibilitado, então, pela instabilidade política reforçada por esses órgãos de imprensa e consumado pelo Congresso Nacional, que deveria, ao contrário, defender a legitimidade constitucional, mas declarou vaga a cadeira de presidente, estando o presidente João Goulart ainda no país, nesse momento. Era o fim do período democrático e o começo de um governo ditatorial que se prolongaria por 2 décadas. Jango não resistiu ao golpe, mas poderia ter feito, já que ele tinha apoio social e também o apoio de alguns comandos importantes nas Forças Armadas. Goulart também tinha o apoio de uma significativa parcela da elite intelectual e política brasileira. No entanto, não resistiu por várias razões, como o impedimento do Congresso e também porque já não contava com outros setores dos militares. Goulart também temia que uma guerra civil se instalasse no Brasil. A ditadura militar brasileira caracterizou-se pelo constante ataque aos direitos civis, políticos e sociais. Em relação aos direitos civis e humanos, destacamos a violação da privacidade, da correspondência, do sigilo telefônico, a suspensão do habeas corpus,
sequestros, assassinatos e desaparecimento dos corpos. Esses foram crimes comuns praticados pelo Estado, assim como a tortura, que foi utilizada como política de Estado para conseguir informações dos opositores. Sobre os direitos políticos, os militares e as forças civis que assumiram o poder em 1º de abril de 1964 agiram imediatamente para afastar da vida política pessoas ligadas à esquerda e ao governo Jango. Eles cassaram mandatos e direitos políticos, prenderam, torturaram quaisquer pessoas que se colocassem contra a ditadura. Os meios de comunicação, em geral, e a imprensa começaram a ser censurados, sempre com violenta repressão. A partir de 1966, os brasileiros foram impedidos de escolher parte de seus representantes, o que passou a ser feito de forma controlada pelo voto indireto. Manifestações e críticas ao governo foram proibidas, podendo resultar em demissões e perdas de mandato no caso de parlamentares. Os direitos sociais também foram duramente atacados. No campo educacional, na saúde e na moradia, poucos investimentos impediram o acesso da maior parte da população à educação de qualidade, assistência à saúde e o direito a ter um lugar digno para morar. Outra marca desse período foi a perseguição aos sindicatos, já que esses tinham dificuldade de se articular e defender as pautas dos trabalhadores. Durante a ditadura, os militares montaram um sofisticado mecanismo de controle político e civil, cujo intuito era restringir a participação política da sociedade, reprimindo e perseguindo seus opositores. O controle político se deu principalmente através dos atos institucionais, conhecidos como AIs. Eles estabeleciam novas leis através de decretos redigidos pelos próprios militares, que estavam acima da Constituição. Eram impostos ao país sem nenhuma discussão, de forma totalmente autoritária e decretados de acordo com as necessidades dos governos militares. Eles não podiam ser questionados por nenhum poder da República. Foram 17 atos institucionais ao todo, mas o mais emblemático é o ato institucional número 5, pois ele dava o direito de cassar mandatos, intervir em estados e municípios, suspender direitos políticos de qualquer pessoa, decretar o recesso do Congresso e assumir suas funções legislativas. Só existiam 2 partidos: a Arena, Aliança Renovadora Nacional, partido de apoio do governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, uma oposição relativa e controlada, já que possuía limites. Se as críticas ao governo fossem fortes, eles poderiam ter o seu mandato cassado. A Constituição de 1967 foi outorgada, acentuando os poderes do presidente da República. Outro mecanismo de controle era a repressão. Os militares montaram um forte aparelho repressivo e punitivo para combater o crime político. Vários órgãos formavam uma rede de espionagem. Ressalta-se aqui o papel das polícias federal e militares. A arquitetura do sistema de segurança montado pelos militares sistematizou o processo de repressão, perseguição política e interrogatórios seguidos de tortura. Olá pessoal, meu nome é Lavínia, sou mediadora do Polo de Itaperuna. Bom, o período militar foi marcado por um grande controle da vida pública no país, mas como esse controle se estabeleceu? O governo criou para isso uma série de mecanismos autoritários. A censura, por exemplo, é uma das maiores violações de direitos humanos que a ditadura promoveu e se estendeu sobre jornais, livros, música, cinema, teatro, novelas. Ela impediu que a população brasileira tivesse acesso a ideias, notícias e informações sobre a violência praticada pela sua ditadura. Para isso, foi criada uma lei de imprensa, em 1967, que restringia a liberdade de expressão em jornais, rádio e televisão. Por exemplo, a ditadura censurou as notícias sobre uma epidemia de meningite em 1974, impedindo que se divulgasse o número de casos, mortes e demora na chegada da vacina.
Além disso, a reformulação da Lei de Segurança Nacional do mesmo ano se propunha proteger a ordem do país frente a uma suposta ameaça comunista, muito baseada na lógica de bipolaridade da Guerra Fria, e legitimava perseguições e prisões arbitrárias. Setores e entidades democráticas da sociedade brasileira, como a Ordem dos Advogados do Brasil, sempre se opuseram à sua vigência, denunciando-a como um instrumento limitador de garantias individuais do regime democrático. Tudo o que discutimos até agora nos mostra como o regime ditatorial foi construído a partir da supressão dos direitos dos cidadãos e cidadãs e da busca pelo controle da sociedade. Entretanto, as autoridades militares também agiam no sentido de conseguir apoio social à ditadura. Vamos lembrar o que dissemos lá no início da aula. Parte dos partidos políticos e setores como industriais, grandes proprietários de terra, parte das igrejas e classes médias da direita participaram do golpe e compartilhavam com os militares um anticomunismo radical. Alguns desses setores mantiveram seu apoio à ditadura, que buscou reforçar esse apoio com campanhas de propagandas ufanistas, ou seja, do patriotismo exacerbado, que era um aspecto muito importante da ditadura militar. As imagens que vemos aqui fazem parte dessas campanhas. Uma das mais emblemáticas está no slogan do governo, que traz a frase "Brasil, ame-o ou deixe-o", que ao mesmo tempo evoca esse patriotismo e apresenta alternativa aos que discordassem, o exílio. Essas propagandas estão inseridas no momento de grande crescimento da economia, com o chamado milagre econômico dos anos 1970, que veremos mais à frente. Além disso, a Copa do Mundo de 1970 foi um ponto-chave nas tentativas do governo de explorar o nacionalismo da população e esconder a sua face autoritária. Aproveitando a euforia do milagre econômico através da campanha Pra Frente Brasil, que acabou se tornando o símbolo do governo. No canto inferior da direita temos uma foto, por exemplo, do presidente Médici com o Pelé segurando a taça do tricampeonato. Apesar de toda a repressão que vinham sofrendo desde o início do regime, os movimentos estudantis e sindicais estavam se organizando. O movimento sindical promoveu greves por todo o país, os estudantes foram às ruas exigindo maiores verbas para a educação e ampliação do acesso às universidades, criticando a política de privatização da educação que o governo vinha implementando. Além da sindicalização, registrou-se a formação de ligas camponesas, que, sobretudo no Nordeste, foram importantes instrumentos de organização e de atuação dos camponeses, também organizando greves por melhores salários e condições de trabalho. Apesar da censura, as manifestações artísticas foram importantes meios de resistência, tanto na música quanto na literatura e no teatro. Artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Jorge Aragão, o jornalista Antônio Calado e o cineasta Joaquim Pedro de Andrade driblaram e enfrentaram a censura para cantar, representar e escrever. No ano de 1968 foi particularmente marcante. Nesse ano, o movimento estudantil secundarista e universitário realizou uma série de manifestações públicas contra ações da ditadura no campo da educação, que ocuparam as ruas de muitas cidades. Operários organizaram greves contra a diminuição de seus salários, artistas e políticos denunciaram a repressão da ditadura. Um desses protestos marcou a luta estudantil pela forma brutal com que foi recebido. Em 28 de março, a polícia invadiu o restaurante Calabouço, onde os estudantes organizavam uma manifestação contra o alto preço e a má qualidade do restaurante estudantil, e atirou, matando o estudante Edson Luiz. Mais de 50 mil pessoas compareceram ao seu enterro, que ficou marcado pela frase "Neste luto, a nossa luta começou", e setores da classe média entraram na oposição pela brutalidade do caso. Essa resistência teve um momento especial, que foi a chamada Marcha dos 100 Mil, na cidade do Rio de Janeiro, demonstrando oposição crescente à ditadura, e reuniu diversos setores da sociedade, artistas, estudantes, trabalhadores. Outra forma de resistência à ditadura foram os grupos de luta armada, que tinham o objetivo de derrubar a ditadura e estabelecer uma organização socialista. Alguns grupos já tinham começado a se formar antes de 1968, mas foi especialmente após o AI-5, que limitou a possibilidade de oposição à ditadura, que esses grupos se fortaleceram, com a adesão de estudantes e trabalhadores. O principal deles foi a Aliança Libertadora Nacional, liderada por Carlos Marighella, antigo militante do Partido Comunista do Brasil. As ações dos grupos guerrilheiros incluíram assaltos a bancos, ataques a prédios militares, o sequestro de embaixadores de países estrangeiros com o objetivo de libertar presos políticos. A resistência armada aconteceu também no campo, com as guerrilhas rurais. Um exemplo é a Guerrilha do Araguaia, organizada pelo Partido Comunista do Brasil no norte do país.
A repressão da ditadura foi especialmente violenta contra os movimentos de luta armada, cujos participantes foram sequestrados ou presos, cruelmente torturados e muitos deles assassinados. Por volta do ano 1974, os grupos de luta armada já estavam desmantelados no país. A economia teve como características a manutenção do nacionalismo econômico com grande intervenção do Estado na economia, principalmente nos setores de transporte e comunicação, além do setor de produção de energia. Observamos um alinhamento aos Estados Unidos e ao capitalismo, com uma grande liberdade para o capital estrangeiro no país. Com empréstimos externos, o governo realizou várias construções do setor energético, como a usina de Itaipu e a construção de estradas, como a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói. Podemos dividir esse período em 3 fases. A primeira, caracterizada por medidas de controle da inflação, redução do salário mínimo e arrocho salarial. Também, pouco crescimento econômico. Já no período de 1969 a 1974, observamos o chamado milagre econômico, com altas taxas de crescimento econômico, baixa inflação e facilidade de crédito, principalmente para as classes médias. Mas também um período de arroxo salarial e endividamento externo do país. Esse arroxo salarial, imposto desde o início da ditadura aos trabalhadores que recebiam um salário mínimo, junto à repressão ao movimento sindical e a concentração de renda nas mãos dos mais ricos, foram alguns dos problemas que as políticas econômicas do regime não conseguiram enfrentar. O milagre econômico chegou ao fim quando houve a crise do petróleo, a partir de 1973. A economia brasileira, então, passou a diminuir o ritmo de crescimento e tendo que enfrentar uma nova realidade, com o aumento do endividamento externo e o aumento progressivo da inflação. O modelo de desenvolvimento adotado pela ditadura também trouxe impactos, sobretudo nos campos social e ambiental. Observamos, ao mesmo tempo, um processo de concentração de renda, enquanto o crescimento urbano descontrolado leva ao aumento da favelização. Observamos violação dos direitos dos povos indígenas, com assassinatos, expulsão de terras, disseminação de doenças e torturas, a partir do desmatamento das florestas e a grande poluição do ar e do rio no processo desenfreado e a qualquer custo de industrialização brasileira. A partir de 1974, os militares começam a preparar a transição do poder para os civis. A abertura política foi um processo longo, que se inicia em 1974 e termina em 1985. Ao longo desse tempo, as autoridades militares foram modificando algumas leis de controle da sociedade e, ao mesmo tempo, as organizações de oposição à ditadura conseguem se rearticular. Bem, então quais foram essas mudanças? Para começar, tivemos um desmonte do aparelho repressivo, com o abrandamento da Lei de Segurança Nacional e a revogação do AI-5. Ao mesmo tempo, diminuem a censura e abrandam a lei da imprensa. Em 1979, temos a volta do bipartidarismo, que deu lugar a partidos como PDS, PMDB, PDT, PTB e PV. Esses partidos tiveram a participação de várias lideranças políticas que estavam exiladas e retornaram ao país a partir de 1979. Nesse processo de abertura também se destaca a organização dos movimentos de oposição. Os movimentos estudantil e sindical estão se reorganizando, assim como os movimentos indígenas, e se organizam diversas manifestações no país reivindicando anistia aos presos e condenados políticos. Em 1979, uma lei foi aprovada no Congresso Nacional, anistiando parte dos condenados por ações políticas, excetuando os chamados crimes de sangue. Sua interpretação também anistiou todos os agentes do Estado responsáveis pela violação dos direitos humanos durante a ditadura, o que gera protestos e mobilizações até aos dias atuais pela dificuldade de se conseguir informações sobre esses casos. No início dos anos 1980, a ditadura apresentava muitos sinais de desgaste. A crise econômica se aprofundava, com inflação alta, desemprego e baixo crescimento econômico. Nas eleições diretas para governadores de 1982, partidos de oposição venceram em muitos estados, incluindo Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Organizações da sociedade civil se articulavam e tomavam as ruas da cidade, como aconteceu em 1984, na campanha popular que pedia eleições diretas para presidente da República em 1985. Agora vamos trazer para vocês um exercício corrigido. Observe as imagens a seguir. Sobre as imagens apresentadas e o contexto da história do Brasil a que se referem, assinale a alternativa correta. Letra A. Em ambas as imagens, embora com naturezas diversas, cômica e realista, percebe-se a propaganda subliminar do governo em prol da unidade nacional. Letra B. A primeira imagem sugere que amar o Brasil era ser favorável ao governo, enquanto que a segunda sugere que o amor esperado era a obediência cega ou o exílio. Letra C. Na segunda imagem, ao contrário do que se apresenta na primeira imagem, há uma apologia incondicional ao governo expressa na posição maometana em que se encontra o jovem. Letra D. O uso intensivo da propaganda de massa, como fica explicitado tanto na primeira quanto na segunda imagem, colaborou para que o governo tivesse o apoio maciço da população às suas ações. Resolução. Letra A. A letra A está incorreta. A segunda imagem refere-se a uma tirinha do cartunista Ziraldo, e ela não faz nenhuma menção à propaganda do governo, mas sim uma crítica ao regime militar. A opção de letra B é a alternativa correta. Ela faz relação às duas imagens do enunciado, pois a primeira se refere a um dos muitos slogans ufanistas daquele período, que faziam a defesa do regime militar, enquanto a tirinha chama a atenção do interlocutor para denunciar os abusos e o arbítrio dos governos militares em relação àqueles que faziam oposição e não aceitavam o modo de governar. Letra C também é incorreta. A segunda imagem não faz apologia ao governo, pelo contrário, faz uma crítica. E, por último, a letra D, também incorreta. A propaganda de colaboração ao governo fica explicitada na primeira imagem, mas não na segunda imagem, que trata justamente de uma crítica ao regime. Leia mais informações a respeito no capítulo 5 do módulo 2 da apostila do PVS. Um grande abraço para vocês e até mais!